Bom, acredito que eu não seja o único que abre uma rede social hoje em dia e vê esses grandes influencers e youtubers andando de Ferrari tão jovens, e esse não é um tópico muito incomum hoje em dia. Como é que atinge um patamar financeiro tão grande, e não só financeiro, né, porque tu tem uma liberdade geográfica hoje em dia, tu precisa de dinheiro. Pensei nisso. Depois dos meus 17, 18 anos, que foi o período ali que eu comecei a namorar, eu entendi, eu trabalhava de mecânico já, desde novo, eu sempre busquei a minha liberdade, tanto dentro da minha família quanto para qualquer outro tipo de coisa. Eu não gostava de pedir ajuda, eu sempre tentava desenvolver tudo sozinho. Então, eu entendi que para mim manter uma família, eu teria que ter uma condição financeira maior desde de novo. Por exemplo, se eu quisesse me casar com meus 21 anos, 22, 23 anos, eu teria que ter essa condição. Claro que a gente tem que sempre, dentro de um casamento, apoiar um ao outro, então a gente não estaria sozinho nesse cenário, né? Mas eu acredito que com o papel do homem da casa e da relação e tudo mais, seja importante a gente sempre buscar a nossa liberdade primeiro, para depois querer ter um lar, uma casa com a pessoa que a gente ama. Então, desde muito novo, eu comecei a observar esse pessoal que é mais antigo na internet, né? Eles tinham uma condição muito boa, e eu, de fora, ficava observando aquilo e pensando, meu Deus, um trabalho tão fácil, que é só produzir conteúdo, que remunera tão bem e tem poucas pessoas atuando no mercado. É uma coisa realmente impressionante, né? Quando eu fiz meus 14 anos, completei no aniversário, foi meu segundo dia de serviço numa mecânica. Então, desde cedo, eu sempre tive um trabalho braçal. O meu serviço sempre foi um trabalho mais braçal. E eu trabalhei 4 anos em uma mecânica. Aí teve a pandemia, que foi quando minha mãe ficou doente e tudo mais. Por fim, a gente se desentendeu ali na parte da mecânica e eu acabei saindo e tudo mais. Foi uma confusão que não é uma coisa que vale a pena levantar de novo. Mas por fim eu acabei trabalhando 4 anos na área da mecânica e saí. Meu pai então conseguiu... Meu pai desde sempre ele trabalhou com calçado. Ele conhecia vários empresários ali da região. Ele conseguiu com muita facilidade um outro emprego para mim, para começar a vender ferramentas, que é uma área que eu já era acostumado a mexer com ferramentas, sabia o nome de todas as ferramentas, bem dizer, na parte da mecânica. E ele conseguiu essa vaga para mim numa loja de ferramentas. Fui trabalhar nessa parte da loja de ferramentas e tive um grande baque. E desde cedo eu já pensava em como era complicado essa parte de criação de conteúdo. Era uma coisa que eu almejava, achava muito interessante. Eu dissimulava isso de um trabalho braçal. Eu comecei jogando como um serviço fácil. Depois que eu entrei na parte da venda de ferramentas ali, que eu fui realmente trabalhar com o público, porque até então eu trabalhava só com carros, eu fui entender que é uma coisa que não é tão fácil assim. Por mais que a gente olhe um vídeo hoje no TikTok e julgue a maneira de falar, a maneira de agir da pessoa, a gente não tenta se colocar no lugar dela e entender o quão difícil que é isso. Faz o seguinte, um experimento. Tenta você, aí de casa, tira 5 minutos do seu dia, pega o teu celular e coloca no cronômetro e escolhe um tema aleatório. Aleatório mesmo, não algo que seja comum pra você. Um tema aleatório, uma coisa que você não fala frequentemente, e desenvolve uma narrativa sobre aquilo. Eu garanto que tu vai se surpreender no quão difícil é tu construir uma narrativa pra ti próprio, ou até mesmo falando sozinho. É uma coisa muito interessante. Então, quando eu entrei na parte do emprego ali, de vender ferramentas, eu tive que lidar com o público. E aquilo pra mim era uma coisa muito difícil, porque eu era uma pessoa muito encolhida, eu tinha realmente vergonha, eu nunca tinha tratado até então com outras pessoas, eu era muito jovem. Então eu entendi que ali, quando eu tive meu primeiro contato com o público, eu entendi que não era um trabalho tão fácil, né? Era uma coisa que eu olhava de fora, julgava ser fácil, pensava, meu Deus, como o cara ficou rico só produzindo conteúdo, mas não era só produzindo conteúdo. É um trabalho difícil, é uma coisa não difícil, mas é a mesma coisa que alguém inteligente, por exemplo, que é uma pessoa boa
em estudar, é uma pessoa que é uma pessoa inteligente, realmente, uma pessoa que tem facilidade em aprender e memorizar as coisas. Mas muitas vezes essa mesma pessoa que tem facilidade em aprender e memorizar as coisas, tem uma facilidade grande para tirar um 10 numa prova, ela não tem uma facilidade em comunicação. Ela é uma pessoa mais retrovertida, ela não é uma pessoa que se comunica tão bem, que consegue construir uma narrativa tão facilmente. Então são habilidades distintas. E eu até então, quando comecei a trabalhar nessa parte do ferramental ali, de vender as ferramentas, tive essa experiência e nunca tinha lidado com o público final. Então foi uma boa experiência para mim, ali no começo. E desde então eu comecei a entender como é que funcionava essa questão da criação de conteúdo e já comecei a assimilar aquilo. Mas nos meus 14 anos ali, depois dos 4 anos de mecânica, eu fui para a parte de ferramenta, da venda de ferramentas. Fiquei ali um certo tempo e vi que não era aquilo que eu queria. Mas ali eu ainda não tive aquela virada de chave para tentar o digital. Então ali eu já estava namorando, já tinha minhas responsabilidades, era uma pessoa jovem, mas tinha minhas responsabilidades. Pensava como eu ia manter uma casa e como eu iria manter um relacionamento trabalhando com uma loja de ferramentas e ganhando tão pouco. Então foi quando eu decidi voltar para minha área anterior, porque era uma coisa que eu já sabia e que eu já tinha muito mais experiência do que nessa área de ferramentas. E eu fiquei pensando, poxa, se eu for parar agora e for colocar algo nessa área de venda de ferramentas, eu vou ter que desembolsar um capital muito grande e vou ter que concorrer com claro, a gente sempre começa menor, sempre começa pequeno, mas para mim colocar uma loja de ferramentas naquele tamanho para concorrer com uma das principais de Novo Hamburgo, seria um investimento muito grande, que era algo que eu não tinha na época. Então eu decidi voltar para o meu ramo de mecânico e investir naquilo. Voltei então para a parte da mecânica, trabalhei mais 2 anos em uma mecânica, consegui juntar meu dinheiro suado e tudo mais. E olha que coincidência, quando eu consegui juntar o dinheiro para colocar mecânica, foi no momento que a minha noiva morava em Taquara, eu sou de Novo Hamburgo. Foi quando eu fui colocar a mecânica, quando eu aluguei um prédio e já tinha grande parte das ferramentas em casa guardada, era só eu começar o meu próprio negócio. A minha noiva vira pra mim e diz: e o que tu acha da gente fazer as duas coisas junto? A gente começa um negócio nosso, né? Que a partir do momento quando a gente foi morar junto e quando a gente concretou isso, virou tudo nosso, né? É um relacionamento, é um casamento. Agora, bem dizer, a gente se trata tudo como é um só, né? Um relacionamento, um casamento une os dois. A gente decidiu morar junto, então a gente fez as duas coisas ao mesmo tempo, da abertura da empresa. E a gente foi com a cara e com a coragem, literalmente. A gente juntou tudo que a gente tinha juntado e tudo mais, a gente só não vendeu o carro porque era uma coisa que a gente precisaria, e abrimos a empresa. E de 8 meses atrás até o momento de agora, eu entendi muitas coisas que me fizeram mudar como pessoa, me fizeram mudar para melhor como pessoa, e eu entendi o quão importante foi aquela trajetória lá na parte das ferramentas e quão importante foi eu ter mudado de empresa. Às vezes a gente acha que a gente foi demitido, é uma notícia ruim, mas literalmente há males que vêm para bem. Se eu não tivesse sido demitido daquele meu primeiro emprego, talvez eu estaria lá ainda. Graças a Deus eu fui que horror falar isso, mas graças a Deus eu fui demitido do meu antigo emprego. Fui trabalhar numa loja de ferramentas, desenvolvi essa parte da minha fala. Depois disso fui trabalhar em uma mecânica que tive 2 patrões e foi, cara, graças a Deus, foi os meus melhores patrões que eu tive até então, que foi os caras que me ensinaram tanto a parte da mecânica mais a fundo, quanto a parte de lidar com o cliente, que é uma coisa que geralmente a gente não tem quando a gente trabalha em uma empresa muito grande, por exemplo, como uma Chevrolet da vida, esse tipo de coisa. A gente não consegue ter essa relação dono-cliente, por exemplo, o que acontecia? Naquela empresa, eu tinha que atender os clientes e eu tinha que solucionar o problema e pedir as peças. Então, aquilo me fez ter essa virada de chave. Poxa, eu só fazia para eles, por que eu não poderia fazer para mim?
Foi aí que eu entendi como é que funcionava o jogo e fui atrás de colocar uma empresa para mim. Colocamos a mecânica e ontem completou 8 meses que a gente está com a mecânica aberta. E eu decidi, esses 8 meses de aprendizado foram, cara, 8 meses incríveis para mim. E eu, desde então, venho pensando em mudar, não só como pessoa, mas como a parte profissional e tudo mais. Eu quero ser uma pessoa mais ativa nas redes sociais. É por isso que eu tô aqui. Eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o Lucas, tenho 21 anos e atualmente sou proprietário da Mecânica Capovilla. Fica situado aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu quero mostrar essa minha trajetória como um jovem empreendedor para vocês e quero que vocês me acompanhem tanto a minha trajetória num negócio raiz, assim por dizer, e também num negócio novo, que é a parte dessa criação de conteúdo e tudo mais. Eu quero crescer isso e quero mostrar isso pra vocês, quero estar divulgando junto, quero que vocês me acompanhem na parte, desde esse primeiro vídeo até o meu 100 mil inscritos e de assim por diante, se Deus quiser. Eu quero mostrar isso, vou trazer tudo isso aqui pra vocês, eu vou trazer essa minha parte da comunicação, como foi perder um pouco disso, né? Porque até o dia de hoje é um pouco difícil de me comunicar assim. Eu vou literalmente desmistificar pra vocês tudo que eu consegui juntar nesse tempo de mecânica e nesse meu aprendizado geral, assim, desde a parte de quando eu tive a virada de chave ali de que eu necessitava realmente ter saído da minha área e ter conhecido um novo sistema de negócio ali da parte de vendas e como aquilo me agregou, como isso às vezes é uma coisa, a gente imagina como uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. E quero trazer também não só isso, mas como várias outras narrativas. Por exemplo, essa parte dos digital influencers, pra mim é uma coisa meio nova de se fazer, mas uma coisa antiga que eu já tenho isso na minha cabeça há muito tempo. Então é uma coisa que eu venho acompanhando há muito tempo. Literalmente eu sempre penso e tento entender como isso funciona antes de eu começar a aplicar aqui. Eu quero evoluir nessa área e quero trazer para vocês. Quero que vocês acompanhem assim, minha jornada, começando desde do primeiro vídeo. Vou mostrar pra vocês o que tá dando certo, o que não tá dando certo pra mim, tanto na parte digital quanto na parte física ali da minha empresa, na mecânica. Quero trazer tudo, quero mostrar coisas que a gente faz lá dentro e que dão diferença. Quero mostrar pra vocês como é importante, por exemplo, a parte do marketing, a parte da divulgação, como isso traz impacto positivo, como isso traz impacto negativo. Quero mostrar também para vocês a parte ali da aparência da empresa, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, como é um negócio muito novo, isso não está muito bem estruturado. Claro que a gente não tem uma empresa feia. No próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês como isso funciona e como está até então. A gente já está 8 meses se bancando e morando sozinho, então a gente já tem um certo faturamento. Mas eu acho importante trazer isso pra agora, porque vocês vão pegar uma parte um começo bom, assim por dizer, vocês vão pegar o negócio bem no começo, entendeu? O que aconteceu? A gente tinha um pouco de capital, claro, para investir, mas a gente não tinha todas as ferramentas que precisavam. Então a gente fez uma dívida de alavancagem, assim por dizer. A gente precisava de ferramenta, precisava de certas coisas, fizemos uma dívida de alavancagem e graças a Deus conseguimos botar na mecânica. Então, nesse 8º mês agora, a gente vai começar ali por março, a gente vai começar a terminar esse tipo de conta, essas contas da dívida de alavancagem. Eu quero trazer isso tudo pra vocês. Então é isso aí, me acompanhem. No próximo vídeo eu quero mostrar como é que é a parte da empresa física, quero mostrar pra vocês o que eu tenho de pensamentos ali na parte do digital também, as minhas estratégias, o que eu penso em fazer aqui para melhorar e crescer cada vez mais isso. Então fiquem por dentro e bora pra cima!